No programa Negócios e Carreira de hoje, nós vamos falar com Marcelo Pepe sobre o tema Como lidar com conflitos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Cris? Boa tarde, ouvintes da CBN. Tudo ótimo. Marcelo, é muito comum um conflito aqui, outro ali, não é mesmo? Agora, o que fazer quando surgem essas divergências? Você sabe que ter um ponto de vista é algo muito comum. Todo mundo tem um ponto de vista, tem uma opinião sobre um determinado assunto que está sendo debatido na empresa, ou numa reunião, ou até numa apresentação em público. É muito normal você ter um ponto de vista. Só que o diferencial é que você tem que entender que outras pessoas também têm seus pontos de vista. E quando esses pontos de vista se conflitam, aí gera um conflito de interesse, gera uma dificuldade de relacionamento, e é aí que nós devemos atuar, encontrar pontos em comum entre esses pontos de vista para poder trabalhar com mais qualidade e assertividade. Agora, acontece muito de quando as pessoas se desentendem em determinada empresa, por não pensarem da mesma forma, chega até um limite da falta de respeito pelo trabalho do outro. Você já vivenciou alguma situação parecida nesse sentido? Sim, e isso é muito comum. É muito comum, porque nós somos animais emocionais, vamos dizer assim, não somos tão racionais ainda. Nós somos animais emocionais. Nossas decisões são tomadas em base de emoções, e são as emoções que acabam aflorando quando uma discussão não chega ao ponto que se deseja chegar. Um dos conselhos que eu regularmente dou é, se você tiver condições de trazer para o racional qualquer problema que você esteja enfrentando, você consegue resolver. Agora, se você deixar no emocional, é como uma briga de trânsito. Olha, o cara te buzinou, e daí? Qual o problema dele te buzinar? Aí gera aquele conflito, aquele estresse, porque você fica nervoso, porque reclamaram com você. Não, reclamaram, ok, cometi um erro, peço desculpas e sigo adiante. Agora, da mesma maneira, nas empresas. Por que nós não temos esse comportamento muitas vezes? Porque o que rege o nosso dia, a nossa vida, são as nossas emoções. É o que nós nos sentimos seguros. Agora, o racional, se você conseguir trazer para o racional, qualquer conflito consegue ser dirimido. Agora, é importante também se colocar na postura do outro, né? Empatia. Para tentar entender o lado dele também, você não acha não? Isso aí acho que ameniza um pouco as desavenças, tentar se colocar no lugar do outro. Um psicólogo, ele vive, um psicoterapeuta principalmente, ele ganha de ouvir as pessoas, porque nós sofremos tanto nos dias de hoje por não termos quem nos ouça, que nós acabamos pagando um profissional para nos ouvir, nos dar recomendações baseadas nessa escutativa. Saber se colocar no lugar do outro para mim, na minha opinião, Cris, é a competência, é a habilidade que a maioria das pessoas tem que desenvolver. Saber se colocar no outro para saber se o que você está dizendo ofende ou pode vir a ofender. Se o que você está dizendo é útil. Saber ouvir atentamente, entender por que a pessoa está dizendo aquilo, o que é importante para ela. Porque numa discussão comum, numa conversa comum, até numa reunião de empresa, normalmente a pessoa vai expor um ponto de vista e ela acredita piamente, com unhas e dentes, que aquele ponto de vista é o certo. E ela tenta defender, porque é um orgulho, entra ali ego, orgulho, vaidade. São emocionais, não são racionais. E aí, o que acontece? Ele a defende, acaba não ouvindo o outro ponto de vista. Humildade, nós temos humildade numa conversa para ouvir bem, ouvir atentamente, e dizer, olha, eu acredito que você tem razão, viu? Acredito que você tem razão e eu quero ouvir um pouquinho mais do teu ponto de vista. A gente falou da empatia, da racionalidade. Tem alguns outros tópicos que você abordaria para equilibrar isso? Uma dica que eu dou no meu treinamento é jamais bata de frente. Jamais. Se a pessoa falou algo que você discorda totalmente, você está diametralmente oposto à opinião daquela pessoa. Jamais bata de frente. Como é que se derruba, não que eu defenda uma farra do boi, mas como é que se derruba um touro ou um boi? Você não vai bater de frente com ele, contra 800, 900 quilos, e você não vai bater de frente contra um bicho desse, você não vai derrubá-lo. Você derruba como? Indo na direção dele, seguindo junto, e aí sim, entortando para a posição que você quer que ele caia. Essa é a maneira com que você consegue contornar uma situação. E como o nome diz, contornar, jamais bater de frente. Muita gente chega numa reunião com toda a educação do mundo.
olha, permita-me, mas eu devo discordar da sua opinião, nobre cavalheiro. Não adianta nada você pedir, dizer com todo respeito. Toda a pompa, Não adianta, porque do outro lado, é claro que a pessoa também vai dizer, não, mas espera aí, ele está discordando. Então nós temos que ter uma postura de encontrar quais são os pontos do argumento da outra parte, que você concorda, levantar esses pontos, trazer esses pontos para criar rapport, para criar identificação com o seu interlocutor e aí sim ir puxando aos poucos para o seu ponto de vista. Essa é uma dica que eu dou que dá muito resultado em negociação. E o diálogo também eu acho que é um fator relevante, né? Sempre que você tenta procurar um diálogo, por mais que as opiniões sejam distintas, acho que na base da conversa tudo se resolve, né, Marcelo? A conversa e a escuta ativa. Saber falar bem é uma coisa, agora saber escutar, saber ouvir é outra competência. Totalmente diferente, né? E qual que é a sugestão do livro indicado de hoje que você trouxe para a gente? Eu trouxe um livro do meu amigo e mestre Reinaldo Polito, Vença o Medo de Falar em Público. E por que eu estou recomendando? Por que eu recomendo este livro? Dentro do livro há várias dicas para você lidar com plateias hostis. Às vezes você tem na sua plateia pessoas que discordam, como é o tema da pauta de hoje, discordam do seu ponto de vista, levantam perguntas, questionam sua fala, criticam seus argumentos e você tem que saber lidar com essas plateias. E como que nós devemos fazer? Seguindo essas dicas que nós conversamos no programa de hoje. Jamais bater de frente, concordar, ser humilde, ser racional, entender por que o outro está levantando aquilo ali e jamais bater de frente com a plateia. Jamais. Vença o Medo de Falar em Público. De Reinaldo Polito, editora Saraiva. Bem indicado. Marcelo, olha, muito obrigada pela sua participação. Por favor, deixe seus canais de comunicação para os nossos ouvintes. Eu quero recomendar que visite o meu site, marcelopepe.com, Marcelo com 2 L's, pepe.com, e visite também o meu canal no YouTube, que tem vários vídeos bem interessantes sobre comunicação e marketing pessoal. Bacana. E você, ouvinte da CBN, que queira enviar sugestão aqui para o Marcelo, também tem o e-mail colunista@cbnjf.com.br ou também o faleconosco@cbnjf.com.br. A sua participação é sempre bem-vinda aqui no programa Negócios e Carreira. Marcelo, até o nosso próximo encontro. Na próxima terça-feira, um grande abraço aos ouvintes da Rádio CBN. Isso aí. Negócios e Carreira. As novidades e comentários sobre comunicação, empreendedorismo e marketing pessoal com o jornalista Marcelo Pepe. Toda terça-feira, 2h20 da tarde, na CBN.